Graça e paz, pessoal. Nós estamos aqui no podcast Átrio, o podcast da Elsamar. Adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. E hoje nós estamos assim muito felizes mesmo, porque nós temos o privilégio de estar com um dos homens de Deus mais influentes do nosso Distrito Federal nos últimos 30 anos. Eu estou aqui com o pastor Peniel Pacheco. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Kleber. Eu acho que a sua generosidade continua sempre muito ampla, né? Pastor Peniel, gente, é assim, me viu nascer praticamente, né? É. Certo? Foram colegas de seminário, né? Você e meu pai. Sim. Estivemos juntos desde a tenra idade. Na verdade, a relação ministerial começou no mesmo período, na mesma igreja. Então, foi muito interessante essa convivência com o pastor Paulo César. E de lá para cá, em momentos mais próximos, alguns momentos mais distantes, até porque ele morou em várias cidades, mas sempre mantendo aquele afeto, aquele carinho cristão que nos uniu. Graças a Deus. Você não tem ideia. E sempre que eu recebo alguém, pastor, que mexeu com a minha infância, mexeu com a minha adolescência e juventude, eu gosto de lembrar de experiências, certo? E você esteve ministrando em Redenção no Pará. Verdade. E foi um dos momentos mais impactantes da minha juventude, num congresso de jovens, quando você esteve ministrando lá. Olha, fico feliz de saber, né? A gente não fica tomando conhecimento de tudo que Deus faz através da vida da gente, mas quando vem um depoimento é motivo de alegria e de gratidão a Deus, né? E a gente pega, como pastor hoje, eu começando meu ministério, a gente tem essas influências, né, de homens de Deus que foram marcando devagar a nossa trajetória. Verdade. Né? E uma das coisas interessantes é que você é uma referência, não só como pastor, como homem de Deus, mas como político de Deus. Porque, para quem não sabe, gente, pastor Peniel, ele foi deputado distrital por 3 mandatos, ele é professor, é radialista, e hoje ele atua ainda na política. E uma das coisas que ainda não me fizeram desacreditar totalmente da política é porque o pastor Peniel Pacheco é uma referência como político que não se deixou corromper. E aí eu queria saber de você como é estar num meio que a gente sabe que é sujo por tantos anos. São quantos anos na política? Bom, em termos de mandato, 12 anos. E depois em outras atividades, né? Tanto no executivo quanto em atividades de articulação, já vão aí quase 30 anos. E como é não se corromper em 30 anos de caminho dentro da política? Eu ouvi uma frase que ela, para mim, se tornou emblemática. Quando o Mário Covas esteve em Brasília, naquela época eu estava atuando como deputado, ele usou uma expressão que mexeu muito comigo e até hoje eu faço essa citação como forma de demonstrar, né, o que caracteriza a política séria, responsável, da política como forma de obter vantagens, etc. Ele falou assim: dizem que a ocasião faz o ladrão. Ele falou: eu não acredito nesse pensamento. A ocasião faz o furto, o ladrão já está lá. Eita! O que ele quis dizer? Ele quis dizer que não é a política que faz o candidato virar ladrão. Às vezes a política faz o ladrão virar deputado, ou virar político ou governador. Por quê? Porque quem vai para a política com um coração sincero e vai pensando no que se pode construir como ferramenta, porque eu creio que a política é um instrumento de gestão, né? Sim. É a forma encontrada de bem administrar o interesse público. Então, a política ela não é nem boa nem má em si mesma, né? Ela é utilizada de maneira correta ou errada. Vamos imaginar uma faca de cozinha. Você tem uma faca de cozinha
E essa faca é utilizada pelo açougueiro ou pela dona de casa para cortar bife, para limpar a carne, etc. Ali ela é útil e necessária. Se faltar aquela faca ali, vai ter problema porque a forma de preparar o alimento ficará comprometida, né? Agora, pega essa mesma faca, que é um bom instrumento para o açougueiro e para a dona de casa, e coloca na mão de uma criança ou na mão de um bandido. Ela vai se tornar uma arma perigosíssima. Então, como instrumento, a política ela pode ser utilizada para o bem, para a construção, para o desenvolvimento da sociedade, ou ela pode ser utilizada como um instrumento de manipulação, de tentativa de cooptação, de busca de vantagens pessoais ou para grupos. E, infelizmente, essa parte negativa da política é a que mais aparece e ela acaba dando à política essa impressão de que a política é ruim. É verdade que em qualquer profissão nós temos bons e maus profissionais. Os maus profissionais comprometem a honorabilidade e até mesmo a honradez daquela categoria, muitas vezes. E os bons profissionais, eles têm que fazer o que é de direito e o que é de dever, né? A forma de atuar tem que contribuir para a melhoria da imagem daquela categoria, daquele grupo, do policial, do advogado, do pastor. E cada vez que uma pessoa nessa atividade comete um deslize, ele acaba comprometendo a imagem de toda a categoria. E aí nós temos um problema, né, pastor? Porque você falou que o ladrão, ele já é ladrão e vai para a política. A índole, né, já existe. A índole já existe. E aí, como entender o pastor que vai para a política e se envolve em corrupção? Pois é. Porque aí parte de um princípio de que a índole desse pastor não estava tão forjada para ser pastor. E muito menos político. E muito menos político. É verdade. Certo? E aí, você como pastor, como é que você lida com as piadinhas? Porque a gente já é taxado de ladrão por causa de dízimo e oferta. Sim. E aí vai para a política e se envolve na corrupção. Como é que você lida com isso e como é que você lida com os pastores também quando eles vêm para a política? Bom, eu tenho dito o seguinte, nós que somos cristãos e reconhecemos os valores cristãos como fundamentais para a dignificação da pessoa humana, né? Porque a Bíblia ela não é um livro só para o amanhã. Tudo que tem na Bíblia aponta para um futuro maravilhoso. Mas nós somos agentes de transformação enquanto presentes aqui, sal e luz. Né? Até é interessante falar sobre isso. Luz, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Quando se fala, por exemplo, da luz, a luz, quando ela é acesa, ela influencia mesmo à distância. Por exemplo, se você estiver chegando numa cidade e olhar de longe, você vai ver as lâmpadas da cidade e vai perceber que está aproximando da cidade. A luz está sinalizando e você consegue enxergar, principalmente num ambiente escuro, você enxerga de longe. E a Bíblia diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, o fato de nós sermos cristãos, a gente vai ser referencial. Alguém vai olhar para nós e vai nos ver de longe. Onde nós estivermos, nós vamos ter. Agora, podemos viver essa vida de influenciar à distância. Aí é a igreja, é o ministério pastoral, é o ministério evangelístico, é o louvor. Tudo isso, de alguma maneira, impacta e influencia o mundo. Agora, Jesus não diz que nós somos só a luz. Ele diz que nós somos o sal. Como é que o sal influencia? À distância, ele não faz efeito. Se o sal ficar no saleiro, ele não vai interferir no sabor da comida. Então, ele tem que estar na contingência. Ser sal e não se tornar insípido, que foi o que Jesus disse, significa que você vai se misturar, vai ter que estar presente ali. Mas presente para fazer a diferença. E não ser influenciado. Exatamente. O sal, na contingência, ele modifica, ele altera aquele ambiente. Se for para a gente fazer política como cristão, a gente tem que fazer a política de forma diferente. Porque se for para ser igual à política convencional, aquela política carreirista, a política da benesse, a política do toma lá da cá,
é melhor a gente não ir, porque a gente vai acabar comprometendo os próprios valores cristãos, Com certeza. que precisam ser colocados acima do interesse político, sempre. Quando nós aliamos ou aderimos a um movimento político simplesmente para colher as vantagens desse movimento político, nós estamos perdendo a nossa voz profética, a nossa capacidade de ser também um freio para qualquer coisa errada, que provavelmente vai acontecer. Na política vai ter sempre a oportunidade de alguma coisa errada acontecer. E se a gente não for esse freio, vai acontecer, poderia acontecer se a gente não tivesse envolvido, e vai acontecer se a gente se envolver e não servir de voz profética, para dizer, não é que esse caminho. Agora, existe o acordo sem corrupção? Porque a gente sabe que todas as votações, elas passam por uma série de negociações. Sim. Então, é possível se fazer como um cristão ali dentro, como sal, porque eu ia te perguntar antes se você acha que o cristão deve se envolver na política, mas isso aí você já me respondeu. Certo. Colocando a questão do sal de trabalhar dentro, misturado, Sim. né? Eu já entendi, eu acho que vocês também entenderam. Mas é possível se fazer os acordos para determinadas pautas sem se corromper, sem o tomar lá da cá? É lógico que sim, né? Por quê? Vamos imaginar que a vida humana ela é baseada na capacidade de comunicação, né? Tudo que a gente faz, de alguma maneira, a gente vai ter que ter um processo de diálogo e de entendimento, né? O entendimento ele pode ser feito com base em coisas espúrias ou escusas. Por exemplo, eu posso chegar para uma pessoa e dizer, tem uma lei aí que precisa ser aprovada e essa lei vai trazer um benefício para a empresa tal. E eles estão dispostos a pagar aqui um bônus para quem votar a favor. É uma forma de entendimento, concorda comigo? Sim. Só que utilizando de mecanismos espúrios. Não se vota para receber dinheiro, não se vota para receber favores. Principalmente se esse favor vai ser direcionado para beneficiar uma pessoa, uma empresa, e não o interesse coletivo em primeiro lugar. Agora, tem outras formas de entendimento, né? Você pode, por exemplo, tratar daquele mesmo assunto dizendo o seguinte, olha, tem aqui um projeto que está sendo colocado em pauta para a construção de uma ponte que vai unir uma área do município que está praticamente inacessível. Tem uma ponte precária, ela pode cair, pode trazer problemas. Então, há um interesse social na construção daquela ponte. E a pessoa vai dizer, eu vejo a importância de que essa ponte seja construída, eu entendo que é um projeto de interesse coletivo e social. Agora, como é que nós vamos viabilizar a realização dessa ponte sem que haja necessidade de fazer superfaturamento, sem que essa ponte, que é uma coisa lícita, se torne um objeto de negociação vantajosa para um grupo ou para outro. Então, nesse momento é que eu acredito que a voz profética deve se manifestar. Não é porque uma coisa é legítima que ela precisa ser realizada por meio de uma negociação ilícita. Então, quando você coloca esse freio, mesmo que você vote, e mesmo que alguém talvez tire algum tipo de vantagem, você está votando por um propósito nobre e não está envolvido na maracutaia. Com certeza. Então, ou se você for, não, mas a ponte é legítima. Sim, mas a negociação que está sendo feita não é. Então, não é uma coisa não legitima a outra. Se você está fazendo algo legítimo, tem que ser feito pelos meios legítimos. Então, vamos dizer assim, o objetivo é nobre, mas os meios também têm que ser nobres, porque os fins não justificam os meios. Se você tem uma coisa correta, feita de maneira ilícita, você não só compromete o que é correto, mas também desvirtua a finalidade. Né? E quando esse acordo, mesmo sendo um acordo de lei para lei, quando ele vai contra os nossos princípios cristãos? Porque, exatamente. Por exemplo, há alguns meses atrás, você me enviou uma matéria sobre a questão da legalização do jogo no Brasil. Sim. Em que a bancada evangélica, certo, entrou em acordo para votar pela legalização do jogo.
Eu fiz um podcast há algumas semanas atrás com o Marco Aurélio. Se você não assistiu, assista o podcast do Marco Aurélio. E ele tem um testemunho tremendo de libertação de jogo. E aí eu questionei isso com ele. Eu falei, tá, você como uma pessoa que foi viciada em jogo, o que você acha da legalização do jogo? O que você acha da bancada evangélica que está apoiando a legalização do jogo por causa de negociata? E sabe qual foi a resposta dele? Foi o seguinte, pergunta para minha mulher e para os meus filhos. Olha aí. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque são pautas que são anticristãs. Nós falamos aqui de objetivos legítimos através de mecanismos ilegítimos, né? Agora, existem também objetivos legítimos trocados por favorecimentos ilegítimos. É aquilo que você mencionou. Tem uma lei aqui, outra lei aqui. Para que essa lei importante, necessária, seja aprovada, tem que aprovar essa outra. Essa é a forma como normalmente se constroem as arapucas. Porque, como se conhece o interesse de determinados grupos organizados, cria uma espécie de casamento entre aquele interesse que atende a um segmento que é importante, e nesse caso aí foi uma coisa que já é prevista na Constituição, que é não é nem uma questão de isenção, né? É a imunidade fiscal sobre templos, que é uma coisa que já está garantida. Só que eles pegaram uma carona para embutir dentro dessa imunidade fiscal sobre templos, porque a atividade culto ela não pode nem ser favorecida e nem prejudicada pelo Estado. Independente da religião, inclusive. Independente da religião. O Estado é laico. O Estado não tem... aliás, antigamente, as constituições mais antigas diziam que a religião oficial no Brasil era a Igreja Católica, né? A religião católica. Não é mais, e há liberdade de expressão, liberdade de culto e liberdade religiosa. A liberdade religiosa é uma conquista. Só que hoje, a gente que usa a liberdade religiosa para nós, está querendo usar essa liberdade religiosa para oprimir outras religiões. A gente não concorda com essas outras religiões? Naturalmente que não. Não há como você compatibilizar toda a mensagem cristã com qualquer outro grupo, por mais até bem intencionado que seja. A mensagem cristã ela é caracterizada pelos valores cristãos e pela doutrina cristã, né? A doutrina ela define todo o arcabouço de um pensamento religioso. Então, nós temos o nosso pensamento doutrinário. A outra igreja ou outro movimento tem o seu pensamento doutrinário, muitas vezes conflitantes. Não é porque eles são conflitantes que eu, como cristão, tenho o direito de obstruir, macular, digamos assim, destruir qualquer movimento ou intenção de outras manifestações religiosas. Temos que respeitar. Se queremos a liberdade para pregar o evangelho, e nós achamos que isso é importante, a outra igreja tem que ter liberdade para pregar a doutrina dela. Não vai virar uma guerra santa, porque senão nós vamos transformar o país num país que nós não desejávamos que era, né, há algum tempo atrás. Porque a grande mídia, inclusive, ela tenta nos colocar nessa posição, né? De quem está querendo uma guerra santa. E, na verdade, nós temos cometido alguns erros nesse sentido. Eu sinto que a evangelização se tornou muito mais um cabo de força do que um projeto de resgate dos valores humanos e dos valores cristãos. Evangelizar não é você querer trazer a pessoa para a sua igreja. Evangelizar é você trazer uma mensagem em que a imagem de Cristo que foi perdida, né? Originalmente nós somos a imagem e semelhança de Deus, ela precisa ser resgatada no homem. E de que maneira que ela vai ser resgatada? Com a mensagem do Evangelho genuína, que faz com que, por meio de Cristo, nós retornemos à nossa condição de vinculação e de relação direta com Deus, que é isso que é a religião. A verdadeira religião é o religere, é a religação. Se a igreja vai pregar o evangelho, a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Maravilha. E quem não crê? Jesus falou, é por conta dele. Quem não é por nós é contra nós, quem não é contra nós é por nós. Então, nós temos que viver o evangelho da liberdade, porque
a verdade, ela tem essa capacidade. Vou dar um exemplo aqui, só para... Desculpa se eu estou me estendendo um pouco, Não, mas... Fique à vontade. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele diz assim, eu vou lavar os pés de vocês. Cingiu-se de uma toalha. Pedro gostava muito de ser assim, o mais eloquente nas suas posições, né? Aí Pedro disse, não, de maneira nenhuma. Não vou permitir que o Senhor lave meus pés. Aí ele disse assim, pois eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não. Então vamos fazer o seguinte, não lava só o pé não, lava o corpo todo, porque se é para ter parte, eu quero tudo. Lava tudo. Aí Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Portanto, eu só vou lavar os seus pés. A gente fica perguntando assim, por que esse gesto, né? Por que Jesus se humilhou a ponto de, entre aspas, se rebaixar para lavar os pés dos discípulos? Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha consciência do propósito da vinda dele ao mundo. E não era o fato de lavar os pés do outro que iria diminuir aquilo que ele é. Quem sabe o que é, não tem medo de perder, porque ele já sabe o que ele tem. Então, Jesus tinha consciência de quem ele é, Jesus tinha certeza de que não é o fato de ser alguém especial que nos torna opressor do outro. Ao contrário, isso deve nos desafiar a ser servidor do outro. Então, a igreja, como serva, ela tem que abençoar a sociedade, independentemente de qualquer questão religiosa, de qualquer identidade, de qualquer aspecto de natureza social, política. Nós temos que, como igreja, ser voz para abençoar uma sociedade que é sofrida, que é carente, que sofre as tensões do mundo, que vive a opressão do pecado, e anunciar esse evangelho com liberdade para a pessoa dizer, eu quero ou eu não quero. E você acha que esse pensamento radical, esse posicionamento, essa fala radical de alguns dos nossos pastores, e eu nem digo que esses pastores nos representam, mas são pastores que estão na grande mídia, certo? Pastores que estão mais em evidência. Ao invés de estar atraindo as pessoas, não está afastando as pessoas com esse discurso, quase discurso de ódio? Sim. O que eu tenho percebido? A minha leitura pode ser a melhor leitura ou não, mas eu tenho percebido o seguinte, desde que surgiu a utilização das redes sociais como um instrumento de afirmação de ideias, porque antigamente a gente tinha uma mídia toda enquadrada, né, respeitando, ou não, mas pelo menos tinha as regras, respeitando os limites da liberdade com responsabilidade. E claro que havia manipulação, sempre houve e sempre haverá. Não tem como a gente achar que o ser humano não vai ser oportunista em alguns momentos, não que isso deva ser considerado normal, não é normal. Mas parece que o ser humano ele tem um senso não de oportunidade, mas de oportunismo muito grande, e quando ele sente que ele precisa obter alguma vantagem, ele se torna, digamos assim, descompensado. Com certeza, né? Ele perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio, exatamente. Porque ele passa a ter uma obsessão em torno de alguma coisa. Aí surgem as manipulações, o poder econômico sempre teve uma influência muito grande na grande mídia. Bom, aí surgiram as redes sociais, que fizeram o seguinte, deram voz e vez para todo mundo, para qualquer um. E aí a gente começa a pensar o seguinte, o que dá ibope nas redes sociais? Quem é que vira personalidade da noite para o dia? Os polêmicos. Quanto mais polêmico... Os escândalos ou quanto mais escandaloso, quanto mais gritante e quanto mais impactante for a informação ou a notícia, mais vai gerar curtição, acessos, e isso gera o quê? Uma monetização. Vai ter alguém ganhando dinheiro com isso. O que aconteceu nesse sentido? Que eles descobriram um meio de fazer sucesso através da polêmica. Não é a causa que está motivando. O que está motivando
é a repercussão do que se fala. Ou seja, eu abri mão da essência e estou mais preocupado com o retorno que eu vou ter, tanto financeiramente pela monetização, quanto o retorno pelo reconhecimento. Ele isso aí falou isso, olha só, ele viu tantas mil pessoas assistiram, tantas curtidas, etc, etc. Nesse sentido, você colocou o carro adiante dos bois, né? A pessoa está sendo muito mais interessada no impacto que ela vai causar e na personificação das suas ideias do que necessariamente numa causa que, às vezes, quem prega a melhor causa talvez nem tenha tanta audiência. Com certeza. E não deixa de ser uma outra forma de manipulação. Claro, aí Saímos sim. das grandes corporações e viemos para as pequenas. Demos poder ao indivíduo para que o indivíduo possa se tornar ele mesmo uma personalidade, uma personagem famosa. Com certeza. Eu queria abordar um pouquinho, pastor, algumas pautas. E eu tenho falado muito lá na igreja que, mais do que ser de direita ou de esquerda, nós precisamos ser do alto. Nós precisamos nos entender como peregrinos e forasteiros. O pessoal até polemiza um pouco comigo, porque eu brinco e falo assim, gente, as pautas de Jesus eram meio comunistas, cuidado. Mas eu queria que você, como pastor e como homem público, e como educador, porque são para mim, os três pilares. É o homem de Deus, é o homem público e é o educador. Uhum. Qual é o seu pensamento sobre algumas questões? E eu queria começar sobre a questão da união civil entre homossexuais. Qual a sua opinião sobre o assunto? Veja bem, na verdade, nós vivemos na sociedade duas circunstâncias que serão perenes. As mudanças e as transformações. A única coisa que nunca vai mudar é o fato de que sempre vai mudar. Haverá mudanças. As mudanças são algumas positivas e algumas negativas. O fato de ter mudanças que muitas vezes contrariam a nossa maneira de crer ou de pensar, não nos isenta de termos uma postura de compreender os fenômenos sociais. Não é concordar, não é fazer apologia, não é aplaudir, mas de entender e tratar isso da forma mais cristã possível. Sim. Não é pelo confronto odioso que nós vamos resolver os problemas do mundo. Nunca foi e nunca será. A nossa postura ela será mais ética, mais cristã e mais autêntica a partir do momento que nós formos movidos pelo amor. Não o amor banal, né? O amor oportunista. Eles estão usando muito esse discurso para justificar, inclusive, essa união homoafetiva. O que eu entendo de amor é o seguinte: eu posso não concordar com nada do que você faz, ou do que você diz, ou do que você pensa. Mas eu preciso te respeitar como pessoa humana. Com certeza. Independentemente de qualquer aspecto. Isso é cristão. Não é confrontar, agredir, não é você tentar desmoralizar a pessoa por causa da falha da pessoa. As falhas vão acontecer, inclusive em nós. Eu sou pecador. Desculpa eu te falar aqui, mas não sei se eu estou te surpreendendo. Você é pecador. Com certeza. Nós somos. O que a Bíblia diz? Quando eu descobri isso, eu não achei bom, não. Não, eu também não achei bom. Eu não quero ser pecador. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E o mal que eu não quero, tem horas que eu, mesmo assim, numa situação impulsiva, eu acabo fazendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é o fato de alguém fazer algo que contraria a minha maneira de crer, que eu tenho o direito de odiar aquela pessoa. O que Deus faz? A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Como é que ele consegue conjugar essas duas coisas? Ou seja, eu não vou melhorar o mundo se eu aplaudir o erro, dizer, maravilha, você faz isso, que bom, vai em frente, continue fazendo. Não.
quem ama tem senso de responsabilidade. Se eu perceber que uma pessoa está indo por um caminho que não é o caminho desejável, ou do ponto de vista das minhas convicções ou das minhas doutrinas, eu tenho o direito de dizer para aquela pessoa, olha, biblicamente falando, já que eu tenho essa visão, se você deseja conhecer o Evangelho, deseja conhecer Cristo, você não deve viver na prática do pecado. E viver na prática do pecado não quer dizer você não pode ser tentado pelo pecado. Não. Sim. Tentação não é pecado. Eu conheço histórias de pessoas que tinham inclinações as mais absurdas. E elas tiveram que pedir muito a Deus para vencerem essas inclinações e essas fraquezas. Por exemplo, tem um caso típico de uma pessoa que tinha uma inclinação, ele não era homoafetivo, não era homossexual, mas ele tinha uma inclinação pelo sexo, por pessoas do sexo oposto, e ele vivia numa prática de tentativa de galanteios com mulheres inúmeras. Parece que a sociedade de hoje aplaude esse tipo de coisa. Mesmo a sociedade radical, que condena a homossexualidade, talvez tenha uma tolerância muito maior para a prática da prostituição, é porque do adultério. Nós somos hipócritas, né? Como cristãos, porque hoje em dia, em uma grande parte das nossas igrejas, o adultério hétero, o marido que traiu a esposa, ele é tolerado. Mas se ele trair a esposa com outro homem, é um pecado maior. E nós vivemos essa hipocrisia. O fato de você categorizar pecados significa que você vai ter duas formas de tratar o pecado. Uma forma condescendente e a outra forma menos condescendente ou até de ódio, né? Sim. Não é isso que é o tratamento adequado para o pecado, né? Nós temos que ter respostas certas para os problemas específicos. E qual é a resposta certa? Gente, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para as mudanças. Aquelas pessoas que estão sofrendo as transformações do mundo, seja por uma razão psicológica, seja por uma razão afetiva, seja por uma razão maligna, porque a gente não sabe distinguir o que está por trás de cada atitude humana que contraria um propósito divino. A gente não sabe totalmente. A gente sabe que há uma influência muito forte, no sentido de que relativizar tudo para todo mundo ficar livre para fazer o que quiser, para escolher. O hedonismo é a ideia do prazer pelo prazer. E quanto mais prazer você tiver, mais feliz você será. Lê de engano. Inclusive, né? Sem respeito, né? A figura humana, inclusive. Sem respeito a si próprio e sem respeito ao outro. Porque se eu tenho o direito de ter prazer, muitas vezes o meu prazer vai ser invasivo e agressivo e violento para com o outro. Quer dizer, para eu ter minha felicidade, eu tenho que causar ruína e a tragédia na vida do outro, então isso não é felicidade legítima, correta, né? É uma felicidade baseada no interesse egocêntrico, no meu interesse pessoal e não no interesse de uma felicidade para uma sociedade, para uma família, etc. Então, vamos lá. Agora eu vou fechar essa fala da seguinte maneira. Defender os valores da família é justo? Claro. A família, até do ponto de vista sociológico, é a base maior do sucesso da sociedade. Uma família desestruturada ela vai ter impactos sociais gravíssimos, né? Terríveis. Agora, o que é defender a família? É defender só aquilo que eu acho que não deve existir na família? É defender somente aquilo que confronta as pautas identitárias? Defender a família é defender as pessoas que fazem parte do ambiente familiar de toda tentativa de, por exemplo, enfraquecer a família, até pelo consumismo, pelo hedonismo, pelas práticas mercadológicas que incentivam o consumo e transformam o indivíduo numa mercadoria, que o tempo dele vai ser comercializado como se fosse uma prestação de serviço ou um produto. As relações amorosas vão passar a ser uma relação baseada no mercantilismo, no toma lá e dá cá. Então, a gente percebe que é uma sociedade mercantilista, é uma sociedade que perdeu o senso do que significa ser família.
Então, esse tipo de combate a gente não vê. É muito interessante isso, porque, inclusive, eu brinco com os colegas do meu círculo de amizade, que quando eles falam defensor de família, eu falei, vamos tomar cuidado, porque tem gente que defende tanta família que tem duas. Ou mais. Né? Então, eu sou um grande defensor. Ou então fica mudando de família em família. Não, porque, eu defendo a família. Eu defendo essa aqui, mas como deu errado, eu vou passar a defender a próxima. Né? Isso é muito fácil, perigoso. Né? Não, e é o que eu digo, acaba sendo uma coisa baseada num consumismo. Você troca de marido, troca de mulher, troca de família, a partir de uma necessidade de uma autorrealização. E eu acho que família, gente, é para sofrer junto, é para viver junto, é para chorar junto, é para sorrir junto. Família tem muito mais do que só uma questão identitária ou uma questão de ser contra determinados movimentos. A gente defender a família é a gente buscar que os valores essenciais do Evangelho e da mensagem cristã, isso especialmente no meio cristão, sejam levados em consideração. Comprar uma arma é defender a família? Eu costumo dizer o seguinte, tem algumas coisas que o Estado não pode abrir mão. Fala-se muito no Estado mínimo, né? Uhum. Tudo bem, não vamos permitir que o Estado controle tudo. Controle minha vida, a sua vida, a vida dos meus filhos, diga o que meus filhos vão ser. Não. Acho que nós, como família, temos que ter as prioridades ligadas os nossos modos de ser, de pensar, de falar e de agir sejam respeitados por causa dessa constituição de um núcleo familiar onde nós escolhemos os nossos comportamentos, as nossas opções e tal. Então, no Estado não tem que mexer com isso. Mas há coisas que o Estado não pode deixar de fazer. Essas coisas dizem respeito à segurança pública, saúde, educação, equilíbrio nas relações entre consumidor e fornecedor. O Estado ele tem que ser não um regulador de tudo, mas o que evita a descompensação nas relações. Quando o Estado quer sair de cena e quer transformar cada cidadão num seu próprio policial, ele está se omitindo de ser aquilo que é a atividade principal do Estado. E ele está dizendo que ele falhou como Estado. Que ele não é capaz de fazer... O governante que faz isso, ele está dizendo assim, eu não dou conta de resolver o problema, então cada um resolve o seu próprio problema. Se vira. Aí os impostos começam a ser utilizados em coisas que são nefastas, desnecessárias. Vai servir para alimentar algum tipo de interesse que vai muito além do que o interesse central de garantir a segurança pública de todo cidadão. Agora, quando um cristão ele defende determinados posicionamentos, e eu fico imaginando Jesus falando certas coisas, né? Não é o nosso atestado como cristãos agora, esquecendo da política, esquecendo da sociedade, do Estado. Como cristãos, não é assinarmos um atestado de incompetência nossa como cristãos, porque eu me lembro, em 2005, eu ouvi o senador Magno Malta, ele falando em um congresso, ele falando que nós como igreja não podemos nos omitir do que é função da igreja. Não é um atestado de incompetência da igreja quando a gente defende determinadas pautas anticristãs? Verdade, olha só, nós não devemos nos omitir com aquilo que é responsabilidade da igreja, mas também não devemos imiscuir ou misturar com aquilo que não é responsabilidade da igreja. O que é responsabilidade da igreja? É aquilo que eu vou determinar a partir de agora que se torna uma necessidade da igreja? Eu vi alguém usando a expressão de Jesus pedindo para cada um pegar um facão naquele momento final e dizendo, justificando vende aquilo uma que se fosse... e compra uma arma. Que se fosse no dia de hoje, ele dizia, e compra uma metralhadora, né? Nada mais aviltante do que fazer esse tipo de interpretação. E qual é a prova de que o objetivo não era esse? O objetivo, quando o Pedro mirou no meio da cabeça de Malco, o soldado, ele errou, ele era ruim de ponta, ele não era treinado para usar facão. Ele chama de espada lá, mas na verdade era um facão. Pá, cortou a orelha. Jesus poderia ter dito, maravilha, é isso que eu quero que vocês me defendam
e defendam o que eu prego, que é essencial, e que peguem armas para fazer isso virar realidade no mundo. O que Jesus fez? Fez tudo o contrário. Pedro, guarda a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você só vai aumentar o mal a partir do momento que você usa o mal para querer implantar o bem. O mal não prevalece a partir, o bem não prevalece a partir de uso do mal para que o bem sobreviva. Qual é a finalidade de uma arma, eu pergunto? Intimidar? Não, a arma não serve para intimidar, ela serve para matar. Por isso que ela intimida. Com certeza. Ela é fabricada com um propósito. Qual é o propósito? É matar. Ou matar o animal, ou matar a pessoa, ou matar um soldado na guerra, ou matar o bandido, ou matar o policial, no caso o bandido usando a arma. Então, por que os bandidos se armaram, agora toda a sociedade vai ter que se armar? Que valor social é esse nosso? Nós, então, nos igualamos aos bandidos? Então, se os bandidos estão errados porque eles usam armas para matar o aparato de segurança da sociedade, a segurança social fica ameaçada porque o bandido, de alguma maneira, ele consegue acesso à venda de armas, às armas. Ele não vai, inclusive, comprar uma arma legalizada. Não compra arma legalizada. E outra coisa, ele só compra arma porque a arma existe. Quanto mais armas são fabricadas, mais armas precisarão ser vendidas. E se você defende o armamento para toda a sociedade, mais armas estarão disponíveis para o uso lícito e para o uso ilícito. Porque se você dissesse assim, não, nós precisamos de armas, porque a força pública ela tem que ter uma voz mais forte, ela tem que ter um instrumento mais forte para coibir qualquer tentativa de agressão contra o cidadão de bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, quantos policiais nós temos em cada corporação social, cada estado, cada município? Então, nós vamos mandar fabricar a quantidade de armas necessárias para aqueles que vão exercer. Mas não, eles querem ganhar dinheiro vendendo arma. É uma ação baseada na economia, não é baseada no valor de proteção social. Hollywood já retratou isso lá atrás com o Senhor das Armas. Não, e não só isso. Sabe quando? No filme, né? Na época do Bang Bang, a sociedade, cada um se defendia também, com a sua arma. Faroeste. No faroeste. Os velhos tempos. Nós vamos voltar a esse tempo? Eu falei de mudanças e transformações, né? Mudanças são pequenas alterações que vão ocorrendo, uma sucedendo à outra. Às vezes uma mudança para um sentido de uma coisa ocorre hoje, e daqui a pouco ela já não é mais aquilo, já muda de novo, é igual moda, roupa, uso de corte de cabelo, tem sempre uma coisa nova sendo feita. Então, mudanças ocorrem todo o tempo. Transformação, não. A transformação é um processo longo. Para haver uma transformação, tem que amadurecer, a gente chama isso de mentalidade, tem que mudar uma mentalidade, né? E como igreja, nós vamos perceber que as mudanças são mais toleráveis, mas as transformações, a gente tem dificuldade de aceitá-las, porque quebra uma tradição, confronta uma história de vida, e a gente acaba dizendo, no meu tempo é que era bom, esse saudosismo, né, de que no meu tempo. Não, pode ter sido muito bom, eu não vou duvidar que no meu tempo tinha coisas maravilhosas, mas as transformações favoreceram muito as sociedades modernas, né? As sociedades, que a gente não existe uma sociedade, as sociedades modernas, né? E a transformação é isso, nós vamos ter que conviver com ela. Eu, por exemplo, há muito tempo atrás, eu não precisava de um celular, porque eu não sabia o que era um celular e não tinha noção para que ele serviria, né? Hoje, quase todo mundo tem que ter um celular, porque senão você não consegue sobreviver no trabalho, na igreja, na família, etc. Então, essas transformações, elas vão impactar a sociedade. E a gente vai ter que saber lidar com isso sem perder a essência. Esse que é o grande segredo. Com certeza. E sobre o aborto? Está aí tramitando, né? Essa questão de legalizar, não legalizar, já existe, né, algumas legalizações, né, em relação ao aborto, né, a questão do estupro, quantidade de semanas, proteção da vida da mulher e tal. Mas qual é a sua opinião sobre essa questão, por exemplo, essa situação que nós acabamos de viver, da menina estuprada e a família querer que faz o aborto e tal?
Como é que você vê isso? Nós temos duas maneiras de enxergar o aborto, né? Como solução ou como uma tentativa de amenizar um problema. Porque o que tem sido discutido é muito mais o fato do aborto em si do que o que está girando em torno do aborto, né? Vamos imaginar essa mesma questão das armas. Se eu posso comprar uma arma e usar, porque eu tenho a minha liberdade individual de comprar e de usar ao meu bel prazer, seja para intimidar, ou para caçar, ou para qualquer coisa, significa que eu tenho autoridade plena sobre minha vontade e tenho autoridade plena de, inclusive, exercer esse direito de forma coercitiva em relação aos outros. Que a arma ela tem um caráter coercitivo, de coerção ao outro, né? Me ameaça, eu tenho aqui uma maneira de me defender, né? Muito bem. E aí usam esse mesmo argumento para justificar o aborto. A mulher, ela é senhora do seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, né? Só que a diferença está no que significa ser humanidade. Humanidade não é um indivíduo. A humanidade ela não é um fato isolado, individual. Humanidade é uma coletividade. E tudo que atenta contra o princípio da vida, ele é desumano. Tudo que atenta contra o princípio da vida. Por exemplo, o fato de eu ter liberdade sobre o meu corpo poderia ser reconhecido e até entendido, desde que eu saiba reconhecer que há a mesma imposição em relação a outros corpos, porque é uma questão humana. O aborto não afeta uma pessoa. Afeta duas. Afeta a sociedade. A sociedade toda. Porque nós Mas somos diretamente humanos. duas, pelo menos. Duas, pelo menos. Aquela criança que está ali, ela não escolheu, de maneira nenhuma, ser gerada. Não partiu dela nada ali. Ali, a gente sabe que há uma ação e, como consequência dessa ação, uma reação. A gravidez é uma consequência de um ato. Seja ele impensado, seja ele produzido por uma situação não convencional, ou o que for, ou por uma agressão, né? Então, o que eu entendo? De alguma maneira, a violência ela afeta as pessoas. E ela traz consequências, tanto consequências pessoais quanto consequências que extrapolam, que entram na esfera da humanidade. Tudo que afeta mais de uma vida não é só uma questão pessoal, é uma questão de interesse social. E dizem que o interesse social deve prevalecer sobre o interesse individual. Como seres humanos, nós temos que nos defender como humanos. Há uma violência contra um ser, seja ele em processo de gestação ou já existente, uma vida existente, nós temos o dever de defender a vida. E não é uma questão só de opção, é uma questão de você ser humano. O humano defende a humanidade. Uhum. Ele se entende parte de um conjunto. E se você avilta um indivíduo, você está aviltando toda a sociedade. E não é um pouco de incoerência, né? Respondermos processo por matar um animal e não queremos responder processo por matar um indivíduo. Um indivíduo em formação. Informação. Né? Assim, outra coisa que é interessante, nessa linha que você falou. Normalmente, quem defende o aborto é contra a pena de morte. O que é a pena de morte? É uma tentativa de eliminar uma vida indesejável para a sociedade. Um ladrão, um homicida, um estuprador. Então, quem defende a pena de morte acha que quem tem culpa no cartório, que cometeu barbárie, ele deve ser eliminado porque ele é indesejável para a sociedade. E aí há a tendência de querer que haja pena de morte. Mas, ao mesmo tempo que você tenta eliminar o indesejável, e uma corrente diz, não, o ser humano não pode ser eliminado, nós não somos da barbárie, nós somos seres humanos, nós temos que acreditar na possibilidade de que uma vida ela tem direito de se recuperar, de se construir. Agora, há uma criança que é indesejável para a mãe, ou talvez para o pai,
ou para os dois, acaba se tornando uma eliminação, uma exclusão unilateral. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma culpa, sem nada, se decide por eliminar aquele feto. Eu creio que é uma grande incoerência. Tanto quem defende a pena de morte Quanto quem defende. e é contra o aborto, quanto quem é a favor do aborto e defende a pena de morte. Por quê? Porque nós estamos falando dos mesmos princípios, da mesma regra. A mesma regra que se aplica à humanidade. Defender o ser humano enquanto vida existir. E é por aí que vai. Agora, esse negócio de questionar se a vida começa na gestação, na concepção, ou se é por alguns meses e tal, é tudo, vamos dizer assim, uma tentativa de você silenciar uma consciência que clama por humanidade, né? Atos de humanidade e não de desumanidade. Eu não posso, por causa da minha humanidade, ser desumano com outros humanos, seja ele em processo de formação ou não. Agora, tem um ponto. Toda sociedade ela vai ter que resolver determinados impasses. Por exemplo, qual é a consequência de uma gestação produzida a partir de um estupro? O ato de violência do estupro ocasionou algo que vai além do fato do estupro em si. Sim. E aquilo vai trazer sobre a pessoa que foi vítima do estupro um grau de responsabilização muito maior do que apenas ser vitimizada pelo estupro. O trauma já existe. Já né? existe. Ela abortando, ela não abortando e entregando aquela criança para adoção, ou ela não abortando e tendo aquele filho, o trauma ele vai já existir. Vai existir ali. E ele pode ser prolongado ou não, né? Porque o trauma do estupro pode se encerrar no ato do estupro, ou ele pode ser continuado a partir do momento de que aquela gestação vai ser levada obrigatoriamente até o fim, como maneira de impor àquela pessoa individualmente a responsabilidade de algo que ela não teve iniciativa e não foi desejável. Então, nesse sentido, a sociedade encontrou um mecanismo de, em determinadas circunstâncias, autorizar a interrupção daquele processo. Nesses casos, especificamente falando, você tem que entender que o que está em jogo não é só uma questão humanitária envolvendo o feto, é uma questão humanitária envolvendo quem foi vítima de uma falha da sociedade. A sociedade é culpada. Ela é culpada. Em parte de todas essas circunstâncias. O Estado não foi capaz, por exemplo, ele está querendo que todo mundo se arme para tentar impedir o estupro, porque ele mesmo se declarou: eu não tenho como evitar o estupro. Mas também não quero que ninguém que foi estuprado pratique nenhum ato que atente contra a vida. Quer dizer, voltamos à mesma questão, a incompetência do Estado sendo atestada. Isso. Através e aí eu resolvo através de um remendo. Né? Há casos em que você vai ter que entender. Por exemplo, tem a Constituição ela é clara nisso. Né? O caso de crianças que têm problemas sérios que colocam em risco a vida da mãe, etc. e tal. Há casos em que isso vai ter que ser compreendido, mas são exceções e não regras. Quando você transforma o aborto numa regra liberada para quem quiser, o que você está incentivando? A indústria do aborto. Sim. Não é uma causa de interesse, como dizem, né, uma bandeira comunista. É muito mais uma bandeira econômica para faturar com a realização de aborto livre. Quer dizer, quantas clínicas vão faturar? Tudo é dinheiro. Você vai ter clínicas de aborto legais e ilegais o tempo todo. O Estado não consegue fechar as clínicas ilegais. Aí, então, vamos fazer o seguinte, vamos regularizar o aborto, que todo mundo faz como quiser. Quer dizer, a minha liberdade de curtir a vida irresponsavelmente vai me dar o direito de interromper o que eu quiser na hora que eu quiser. Só que as consequências não funcionam assim.
Eu vou dar um exemplo aqui de uma doença, por exemplo, adquirida a partir de um ato sexual ilícito ou lícito, mas que houve uma contaminação. Você não se livra das consequências de um ato irresponsável só pela mágica de dizer, não, vou extirpar isso aqui. Há casos em que vão ficar sequelas que, não só do ponto de vista físico, mas também emocional, que nunca mais serão curadas, né? Então, quanto mais libertinagem, mais necessidade de aborto e mais lucro para a indústria do aborto. E parece que as pessoas não estão conseguindo fazer essa leitura, né? Na realidade, falta um pouquinho de aprofundamento, inclusive na questão sociológica, né? Sim, claro. Dessas problemáticas. Sim. Gente, a conversa está fantástica, mas eu vou precisar encerrar. Mas eu queria fazer uma última pergunta. E assim, nós falamos aqui de assuntos que, dentro de uma polarização até ignorante, tem sido direita, esquerda, pauta de direita, pauta de esquerda. Nós não entramos nessa questão, mas quem entende um pouquinho sabe que nós falamos disso. E aí eu queria te perguntar, cristão de direita ou cristão de esquerda? Cristão do alto. Não pode usar o meu argumento. Assim, o processo eleitoral, gente, a gente tem que entender que o processo eleitoral é baseado em estratégias, né? Ninguém faz campanha na base vamos ver deixar como é que está para ver como é que fica. Não. Tem muita coisa pensada em cada estratégia elaborada para um processo eleitoral visando a vitória, né? E eu diria que tudo que envolve estratégia, você pode ter estratégias, primeiro, mais eficientes ou menos eficientes, mas você pode ter estratégias legítimas e ilegítimas. Acho que, na maioria das vezes, as estratégias eleitorais elas são baseadas em tentativas de legitimar práticas que são abusivas para facilitar o resultado. Porque, por exemplo, se eu sair comprando voto, eu vou ter um resultado melhor? Óbvio que sim. Se tem alguém disposto a vender e tem alguém interessado em comprar, aquele que comprar do que quer vender vai ter essas vantagens. Por isso que existem regras para equilibrar o processo, no sentido de que quem tem muito dinheiro não pode ter o direito de comprar a eleição comprando pessoas, o que, na verdade, acaba não acontecendo independentemente de ter ou não a regra. Uhum. Mas essa é uma regra importante. Bom, quando se fala em estratégia, tem a maneira legítima e correta, que é a partir da pluralidade de pensamento. Uma sociedade não constrói baseada em dois polos. Não há construção. Há conflito e contradição. Você tem um lado falando A e o outro lado falando B. A sociedade, ou ela vai escolher o A ou vai escolher o B e se limita a isso. Quando, na verdade, o que é melhor pode estar fora desses dois polos e ninguém vai conseguir enxergar. Porque só tem dois lados. É mais fácil você polarizar para facilitar a estratégia. Mas é uma forma, eu diria, aviltante de você transformar as pessoas em uma inteligência do lado direito do cérebro e do lado esquerdo do cérebro, e você dizer, ou você pensa com o lado direito ou pensa com o lado esquerdo. O nosso cérebro ele é tudo, ele não é só isso. De certa forma, esses dois polos eles estão nos idiotizando, né? E nos transformando em objetos de manipulação. Porque a partir do momento que você aceitou ser defensor de um lado, na verdade, você se transformou numa pessoa de um polo único. Por isso que eu acho que o grande erro da polarização não é só o fato de existir a polarização sempre, porque isso é um erro também grotesco. É o fato de as pessoas se aceitarem a ser defensoras de um lado só. Quando, na verdade, o que representa a legitimidade, o interesse maior,
pode ter valores desse lado e desse lado que precisam ser considerados, né? Então, eu diria o seguinte: o verdadeiro cristão, ele precisa entender que os valores que são realmente defensáveis, necessários, eles precisam ser considerados, valorizados e reconhecidos onde quer que esteja. Não é porque você encontrou uma Bíblia dentro de um prostíbulo que a Bíblia se prostituiu. Está entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia continuará sendo Bíblia. Muito forte. Não é porque você entrou no banheiro e viu uma joia preciosa jogada ao lado de um vaso sujo que a joia deixou de ser uma joia. Você encontrou uma joia, ela vai ser joia onde ela estiver. Assim, eu acho que é a verdade. A verdade, ela vai estar presente, onde ela estiver presente, ela será a verdade. Agora, se você cria assim, não, se você estiver do meu lado, você está do lado da verdade, mas se você estiver do outro lado, você está do lado da mentira. Ou então, se você estiver do meu lado, você está do lado de Deus, se você estiver do outro lado, você está do lado do demônio. Aí você demoniza o outro lado, mesmo que desse outro lado, que a gente chama de outro lado, porque está bipolarizado. Mas mesmo que fora dessa esfera, eu não diria o outro lado, porque não é dois lados. Tem vamos dizer assim, tem ali um mundinho redondinho. Aquele mundinho tem ao redor dele um mundão. E se esse outro mundão, que não é a outra rodelinha do outro lado, esse outro mundão enorme, deixa de ser avaliado, significa que você se transformou numa pessoa com um cérebro do tamanho desse mundinho. E eu acho que a gente precisa ir muito mais além. A nossa voz profética, ela vai denunciar o erro do lado de cá e do lado de lá, se ela for voz profética. A nossa voz profética vai reconhecer o valor de iniciativas, de ações boas e necessárias do lado de cá e do lado de lá. Se o meu lado faz uma coisa boa, isso eu estou dizendo se você aceitar a bipolarização, significa que eu tenho que valorizar o bom que está sendo feito do meu lado. Mas se o meu lado faz alguma coisa errada, eu tenho que ter autoridade moral e espiritual para dizer, isso está errado e eu não concordo com isso que está sendo feito desse lado. Eu não vou fazer vista grossa e nem vou dizer, mas ele é o que defende Deus. Ou então, não, aquilo que está falando lá pode ser até bom, poderia ser feito, mas ele é do diabo, o diabo está vindo com astúcia sobre nós. Não vamos levar para esse campo, porque aí nós vamos acabar de nos limitar a sermos o que querem que nós sejamos, quando, na verdade, Jesus disse assim, olha, o campo é o mundo, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, não fique olhando cor de placa da denominação, não fique olhando partido político. Aliás, quando um diz eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o que vocês são? Vocês são partidaristas, isso é meninice. Meninice significa que tem um intelecto não desenvolvido adequadamente. Então, não vamos ser crianças ingênuas e achar que nós não estamos tendo aí um processo artificial de estratégia política para nos limitar a essas duas opções. Eu não vejo isso como uma resposta sábia, necessária e até cristã. Fazer isso é você limitar a discussão do nosso país a duas frases, duas palavras, esquerda ou direita. O Brasil é muito mais do que isso. E o Evangelho está muito acima de tudo isso. Inclusive do Brasil. Deus acima de tudo. Amém. Inclusive da direita e da esquerda. Que tremendo, gente. Que tremendo. Eu vou ter que terminar. Pastor Peniel, muito obrigado. Eu é que agradeço o privilégio de estar com vocês. Olha, foi bom demais. E, gente, não perca, tá? Os próximos episódios aí do Átrio. E nós vamos estar combinando, então, pós-eleição. Tranquilo. Para nós podermos conversar sobre esse destino. Sim. Do Brasil e o que nós, como igreja, podemos fazer para ajudar. Exatamente. Amém? E assim, vamos lá. O processo eleitoral é um processo democrático. Uma coisa que a gente tem que fazer é aceitar o resultado democrático.
Não adianta criar artifícios para dizer que o outro lado, ou esse lado, ou aquele lado... nós vamos ter problemas. Eu acho que essa eleição bipolarizada do jeito que está, a consequência dela vai ser pior do que o que nós estamos vivendo hoje, porque vai haver acirramento maior, vai haver mais confronto, e nós estamos levando o país para um estado de convulsão baseada em uma bipolarização que eu acho ela irracional, desnecessária e, ao mesmo tempo, castradora. Então, acho que a gente não precisava disso. Mas, enfim, se acontecer, a eleição é a eleição. O resultado tem que ser aceito, tem que ser absorvido e tem que ser analisado o que fazer, como agir em relação ao que vier. Eu acho que vai ter que ter sabedoria, prudência, boa capacidade de reflexão para não cometermos erros nem das tendências e muito menos ainda dos julgamentos a partir das rotulações. Se eu não quero e não creio que o rótulo é capaz de resolver o problema do Brasil, então eu também não posso usar o rótulo como tentativa de querer aniquilar ou destruir o que foi decidido pela sociedade e pela população. Com certeza. Esse, inclusive, deve ser o nosso motivo de oração. Verdade. Né, pelo país, para que justamente nós consigamos passar, né, por cima dessa questão que está muito marcada, né, na nossa nação e fazer com que o país realmente avance. Amém. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima. Obrigado. Abraço.